Olá malta, segundo episódio, Quebra-Conduta. Espero que tenham gostado do primeiro episódio, está no YouTube, passem por lá, deem uma olhada, vai ser uma hora muito produtiva. Para hoje, novamente o mesmo painel, não podia ser outro, e a discussão também vai ser justamente a mesma, Covid-19. Os números estão a crescer, as mortes estão a aumentar, Portugal cresce, mas aplanadamente. Onde é que isto vai parar? Quando é que isto vai terminar? Será que vai haver um segundo surto? O epicentro estará a transferir-se do continente europeu para o continente americano. Os Estados Unidos da América já têm 275 mil infectados ao dia de hoje, bastantes mortes também. Os sistemas nacionais de saúde estão com dificuldade em corresponder, muitos já estão a trabalhar sobre limite. A discussão hoje vai ser exatamente a mesma. Vamos discutir a forma como os governos estão a responder, especialmente o nosso, como é óbvio, o português, e de que forma é que isto pode impactar nas vidas das pessoas. Zé Pedro, Fábio e Jaime, novamente o mesmo painel. Para ti, Zé Pedro, primeira pergunta tem que ver, de uma forma geral, o que é que tu achas da resposta do governo? Achas que está a ser uma resposta perentória? Achas que está a ser uma resposta insuficiente? Os dados mostram-nos que estamos a crescer muito abaixo do nível dos dois países latinos da Europa que tiveram crescimentos abruptos. Qual é que é o teu ponto de vista? E mais especificamente, a nível da moratória de créditos, tu achas que isto vai sobrecarregar as famílias daqui a meio ano, ou quando forem obrigadas a pagar aquilo que ficou adiado? Bem, antes de mais, boa tarde a todos, aos meus colegas de painel e também a quem nos vê. Em primeiro lugar, João, eu penso que os resultados, a forma se o nosso governo está ou não a controlar bem a situação, só pode ser avaliado de uma forma que é pelos resultados, não é? E a realidade é que o primeiro objetivo que todos nós devemos ter, quer por uma questão de salvaguardar a vida humana, que é o objetivo principal, quer depois pelo segundo objetivo, que é a recuperação económica, naturalmente, dar-se-á tão mais rapidamente quanto mais depressa se resolver a questão da saúde pública. E, portanto, eu penso que desta forma nós estamos a conseguir conter a propagação do vírus e, portanto, assegurando a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, acelerando a capacidade de recuperação. Ao nível propriamente dito, começam a aparecer os primeiros indicadores, as primeiras opiniões, as primeiras comunicações acerca da possibilidade de resposta económica, não é? Sendo certo que, como falámos no primeiro episódio, a dívida dos países terá que aumentar como forma de assegurar a manutenção da atividade económica, não é? Vai existir certamente um período de recessão e um aumento do desemprego. E, portanto, as medidas económicas depois, em segunda instância, é que irão dizer até onde é que nós vamos. Penso que o nosso governo, nessa medida, teve já duas propostas, quer a proposta do layoff, que tem sido constantemente renovada de forma a ir ao encontro daquilo que quer as famílias, quer as empresas procuram, e dessa forma há muitas empresas a recorrer ao sistema de layoff. Eu vi uma reportagem que já eram perto de 1 milhão, e de facto é assim, se por um lado era preferível que não estivessem, por outro lado o layoff é um sistema que salvaguarda quer trabalhadores, quer empresas, não é? E depois a questão que tu falaste bem sobre a moratória de crédito. Eu nesse aspecto acho que em primeiro lugar devemos explicar que a moratória de crédito não é para todos, não é? É só para, divide-se em duas partes, quer por um lado para as famílias, por outro lado para as empresas. As famílias só estão contempladas aquelas que estiverem dentro do agregado familiar, alguém que esteja em situação de isolamento ou de doença. As empresas, aquelas que os familiares têm de colocar baixa de apoio à família, ou então que as empresas se coloquem em layoff, ou então os desempregados e aqueles que também podem naturalmente aderir, as pessoas que estejam numa empresa que encerre.
devido à situação do coronavírus. Para as empresas, pode qualquer empresa, com exceção daquelas que não tenham a situação de dívida regularizada junto do Fisco e da Segurança Social, todas elas podem recorrer à moratória do crédito. Em termos de funcionamento, quer dizer, como é óbvio aqui, na prática há uma suspensão dos pagamentos, mas, portanto, os juros serão pagos, também não há um aumento do período de amortização da dívida propriamente dito, o que significa que os juros e o capital terão que ser pagos no restante período, ou seja, vai haver um aumento, quando esta situação terminar, no final dos 6 meses, irá existir um aumento da prestação. Agora, a realidade, isto pode ser naturalmente penalizador para as famílias, aqui ninguém está a dar nada a ninguém, não é? Estamos apenas a adiar um pagamento. Agora, o que pode de facto ser penalizador para as famílias, e depois vamos perceber, esta medida por si só não terá nenhum efeito muito grande, mas combinada com as outras medidas é que poderá de facto ter um efeito interessante. E para aí, eu naturalmente posso desde já dizer que penso, é com especial atenção que acompanho quer as declarações do nosso Primeiro-Ministro, que ontem falou que algo que esta crise vem mostrar é que nós temos de reduzir drasticamente a nossa dependência face às importações da China. E, portanto, e também as declarações do nosso Ministro das Finanças, enquanto Presidente do Eurogrupo, de que nós enquanto Europa, temos que encontrar uma solução, ou seja, uma espécie de plano Marshall, mas que não esteja dependente de ninguém. Penso que houve aqui um abrandamento claro na situação das Eurobonds e das Coronabonds, porque a colocação em prática desse sistema demoraria muito tempo e a resposta tem que ser dada o mais rapidamente possível. E penso que certamente tem que ser, agora há uma coisa que eu vos digo, a resposta tem que ser dada de uma forma cabal e por nós Europa, e naturalmente será preciso fazer mais. Eu deixaria desde já 2 propostas em cima da mesa, que são duas propostas bastante atrevidas, digamos assim, para aquilo que são as regras do Tratado Orçamental, mas que são propostas que fazem sentido. Quer a possibilidade da emissão monetária por parte do Banco Central Europeu para financiamento da dívida pública, que é algo que está expressamente proibido pelos tratados europeus, e que em termos de futuro poderia gerar aqui uma perda de valor monetário, naturalmente, do valor da moeda, mas que financiaria os déficits e asseguraria que não faltaria nada a ninguém, não é? Protegendo os cidadãos europeus. E depois, ou em segundo lugar, uma medida mais contida do que esta, mas ainda assim bastante ousada, digamos assim, que era o Banco Central Europeu assegurar empréstimos e transferências de orçamento voluminosas com uma combinação de juros baixos durante muitos anos e uma alteração das regras orçamentais, em especial as regras de redução da dívida, dando aqui margem orçamental aos países para de facto irem mais longe. Acho que há a necessidade, claramente, e acho que é isso que vai acontecer. Não sei se tão longe quanto eu estou a propor aqui, mas que é necessário ir mais longe, naturalmente. Obrigado, Zé. São 2 medidas interessantes, como disseste, atrevidas, principalmente a primeira, da desvalorização, é interessante e, como é óbvio, também proibido, era abrirmos um precedente interessante sob o ponto de vista das diretivas da União Europeia. Fábio, ainda dentro desta temática, ao nível das medidas tomadas pelo Governo para corresponder às necessidades das pessoas, das famílias, das empresas no pós-Covid-19. Tu achas que o layout é suficiente no momento em que nem sequer sabemos quando é que esta pandemia vai terminar, quando é que vamos sair do estado de emergência? Isto é tudo ainda no domínio da incerteza. Achas que realmente o layoff é suficiente, tendo em conta que já há 500 mil pessoas a recorrer? Inicialmente poderá ser, mas não sabemos se será suficiente, porque lá está, como disseste há pouco e bem, não sabemos quando é que isto vai acabar. O layoff tem umas medidas interessantes, que consegue responder a várias necessidades, mas tem alguns inconvenientes. Para começar, não consigo perceber porque é que o setor público e o setor privado têm diferenças. O setor público, se tiver em casa, se uma pessoa, a empresa correu o layout e o funcionário está em casa,
recebe o salário na totalidade. Já o funcionário do setor privado recebe apenas 2/3 do seu salário. Só há um Estado, não é? Não temos vários Estados, temos um Estado e está a responder de maneira diferente a dois tipos de profissões, dois profissionais diferentes. Ao que parece, o aumento salarial que tinha sido prometido para este ano vai continuar a vigorar, parece que vai haver aumentos do salário da função pública, e o Ministro da Economia disse há dias que não sabia se ainda haveria ou não aumentos para 2021. Tendo em conta que a Segurança Social vai ter também um prejuízo de cerca de 1.000 milhões de euros por mês com estas medidas do layout, acho que é evidente que quando acabar esta crise, a função pública vai ser aquela que vai sofrer mais cortes para o Estado conseguir reduzir a despesa. No entanto, também o layoff tem algumas categorias, alguns setores onde há profissionais que saem prejudicados, nomeadamente das pequenas e médias empresas. Um empresário de uma pequena e média empresa não tem direito a recorrer ao layoff, e nós temos muitas pequenas e médias empresas onde o gestor, o empregador, trabalha e retira o rendimento da empresa, sejam elas startups ou até consultórios de dentistas. Existem imensos casos desses. Os trabalhadores de recibo verde no mês de abril não vão ter direito a nenhum tipo de vencimento, e estamos a falar de cerca de 315 mil pessoas. Os senhorios, cujo único rendimento têm as suas rendas, também poderão ficar sem rendimentos. Também temos empresas a recorrer a layoff, mas antes de terem recorrido ao layoff, despediram funcionários. E ao despedir os funcionários antes de recorrer ao layoff, também temos essa categoria de pessoas que vai estar numa situação um pouco complicada. Isto agora, para acabar, vamos falar dos invisíveis. Os invisíveis que são aqueles que não leem jornais, porque não têm hipótese de ler jornais, não têm dinheiro, não têm condições, como não têm redes sociais, etc. E falamos, se calhar, de empregadas domésticas sem contrato, trabalhadores de construção civil, aquele homem que vai fazer uns pescados e agora o estaleiro está fechado, feirantes, imigrantes ilegais e por aí fora. Uma medida que também falhou aqui no layoff, tendo em conta que agora o Estado tem maior controle e as liberdades acabaram um bocadito, não consigo perceber como é que os bancos vão conseguir decidir se vão ou não distribuir dividendos. Devia ser proibido que os bancos distribuíssem dividendos este ano. Ok, Fábio, obrigado. Deixaste aqui algumas questões interessantes sob o ponto de vista das limitações do layoff. E há realmente essa questão das pessoas que já estão desempregadas, das pessoas que estavam num contrato precário, que estavam a prestar serviços e que de um momento para o outro veem as suas vidas sem ter como corresponder às necessidades económicas, porque todos temos. E na verdade o que estavas a dizer é interessante, quando depois o senhorio também vai ficar sem capacidade, sem liquidez, porque a pessoa que lá está não vai pagar, isto tudo acaba por ser uma espécie de ciclo vicioso que vai redundar numa recessão natural económica. Jaime, para ti, sob o ponto de vista da educação, esta medida de teletelevisão, de aulas através da televisão, nomeadamente ao nível da utilização da RTP Memória, há outros países que já utilizaram esta medida, designadamente a Itália e em França, na France 4, e é uma medida que está a crescer, só que isto também levanta algumas questões, que é como é que nós vamos distribuir os períodos na televisão pelos níveis de ensino, será que isto vai ser uma imitação pouco profícua da aprendizagem em sala? Tu vês daqui algum proveito, retiras daqui algum proveito, ou achas que é uma medida para inglês ver e que na verdade não vai servir para nada e que este ano já não vão aprender muito mais os miúdos? E eu considero os miúdos do básico, da primária e até eventualmente do secundário. Bom, João, deixa-me fazer-te primeiro um pequeno preâmbulo sobre aquilo que estamos a falar quando falamos na situação em que se encontra a escola, que é completamente atípica. A escola, mesmo sabendo que no modelo capitalista temos tudo o que são uma falsa mobilidade social, que na verdade pouco existe ou existe, mas é um elevador que não chega lá acima, só chega até certo ponto.
mas sendo mesmo as coisas como são e sendo a escola também muitas vezes um instrumento para formar pessoas a críticas, mas mesmo com tudo o que possamos dizer contra o sistema do ensino dentro do modelo capitalista, a verdade é que ele existe até certo ponto enquanto uma forma de ascensor social e pelo menos de manutenção da, da, da classe social, de quem pode até ver-se em termos económicos na condição de descer ou da sua família descer no elevador social. A escola pode por vezes evitar isso, ou os estudos. E serve também um propósito social, não é? Tanto de escape, por exemplo, de quem vive em condições de meios violentos, tanto em casa como no seu meio social mais próximo. Muitas vezes serve também como alimentação. Muitas crianças que a única refeição quente que comem durante o dia, se for preciso, é precisamente na escola. Portanto, quando passamos para um modelo em que a escola é feita em casa, aumentamos ainda mais a inequidade deste sistema, porque, em primeiro lugar, o background social vai condicionar muito a capacidade das crianças a aprenderem quando estão em casa, porque os pais é que os vão ajudar a aprender e os pais têm necessariamente ferramentas culturais muito diferentes, consoante a sua classe social, para ajudar as crianças em casa, já para não falar que muitos também estarão em teletrabalho e estarão também assoberbados com o seu trabalho em casa. Depois, porque é que surge esta questão da telescola? Porque temos que pensar que isto aqui é algo que se calhar muitas pessoas não têm noção, porque refere-se a algo que é um pouco o Portugal esquecido do interior, sobretudo, ou até do chamado interior dentro das cidades. Mas eu tenho aqui um dado muito simples para apresentar, que é só no ensino básico há 50.000 crianças que não têm acesso à internet em casa. Portanto, quando se colocou o foco da telescola no ensino através da internet, estas crianças acabam por ficar info-excluídas deste modelo de ensino. E é aí que surge esta ideia da telescola. Eu penso que poderá ser interessante, poderá ser uma boa solução, porque no geral toda a gente tem televisão em casa, mesmo quem não tenha acesso à internet ou a computadores, mais facilmente terá a televisão. Era importante, era que esta fosse uma forma de colocar às crianças conteúdos interessantes e não conteúdos mais do chamado instrucionismo, de uma aula completa, porque claro que a aula à distância ou a aula por televisão não vai equiparar-se a uma aula realista, então se calhar colocar do tipo de conteúdos pedagógicos e aprovados, claro, pelas direções de ensino que existem no YouTube, poder-se colocar no YouTube ou noutras plataformas digitais, poder-se colocar esses conteúdos na televisão para que toda a gente tenha acesso. Agora, a questão que se coloca aqui prende-se muito com a avaliação, e disso depois podíamos entrar noutra discussão, que é porque é que a nossa escolaridade está tão focada na avaliação e está tão focada no decorar e pouco focado no empoderamento dos alunos para aprenderem. A questão coloca-se sobretudo no secundário, porque de facto para o ano vai haver outro ano letivo e portanto vai haver pessoas a entrarem na universidade e como o modelo é focado na competição, aqui ainda se coloca mais a questão que eu estava a falar da diferença de ponto de partida entre nos alunos do secundário. Portanto, acho que esta ideia da telescola é boa, mas deve ser acompanhada de outras questões, como haver uma proximidade maior entre a escola enquanto instituição e os meios sociais e familiares, se for preciso, haver um acompanhamento das crianças que estão em situação de risco, crianças ou adolescentes, e os professores vão ter que ter isso em conta, penso eu, de avaliar de forma diferente as pessoas que estão em contextos sociais diferentes e de avaliar de forma diferente nas escolas que estão em contextos sociais diferentes, sabendo que
Depois esbarramos numa coisa que são os exames nacionais, que são necessariamente iguais para todos, que eu penso que ainda haverão neste ano, mas que as avaliações, neste caso, vão ter que ser feitas com outros olhos. Será uma oportunidade para também anteciparmos aquilo que é o fim dos chumbos, que é uma teoria pedagógica que não faz sentido, a meu ver, e cada vez a tendência será para terminar com essa forma de repetição, que é uma forma de facilitismo da escola, não apoiar os alunos que têm mais carências culturais ou intelectuais. E por fim, será uma oportunidade para caminharmos para um modelo também da escola ser uma estrutura para dar autonomia intelectual às crianças, aos jovens, aos alunos. Por exemplo, nesta altura seria importante, por exemplo, haver recomendações, sobretudo de livros e de filmes, que fosse possível o sistema fazer chegar aos alunos, para poderem eles, dessa forma, auto-instruírem-se nesta altura, mais do que serem assoberbados com uma série de trabalhos que têm que fazer quando estão no meio, que poderá não ser o mais conveniente a isso, especialmente quando sabemos que, a juntar ao facto de estarem confinados em casa, existe também um clima social negativo, com muitas pessoas a perderem os seus empregos, e que, portanto, a avaliação deste final de período vai ter que ter tudo isso em conta e não pode ser penalizadora para os alunos, sobretudo para aqueles que estão em maiores situações de maior debilidade. Por fim, gostava de lembrar que isto também não se aplica a toda a gente, e que 40% dos alunos do secundário não segue para 60% dos alunos do secundário, aliás, não segue para a universidade, e portanto que pode fazer sentido estas pessoas também libertarem-se deste sistema, do sistema de ensino, porque também é o último contacto que estão a ter com uma educação formal. O importante seria dar-lhes últimas ferramentas para continuarem a aprender. Ok, Jaime, obrigado. Levantaste aqui questões muito interessantes acerca das potencialidades e ao mesmo tempo das limitações do sistema educativo. Na verdade, eu acho que esta situação também vai ajudar a levantar algumas questões acerca da forma como nós utilizamos o nosso sistema educativo para, na teoria, emancipar e para ajudar também na mobilidade social, como estavas a dizer, é muito bem, mas na verdade focado naquilo que é equidade, e somos todos iguais, então vamos todos utilizar o mesmo método para nos tornarmos todos pessoas diferentes, e não pode ser assim. Há uma falha enorme designadamente ao nível da componente prática, há uma falha enorme designadamente ao nível da vocação, não há uma forma das pessoas perceberem, dos jovens perceberem mais cedo o que é que querem, e depois chegamos muitos deles ao ensino superior e veem-se abraços com uma situação com a qual não queriam, que é estarem num curso com o qual não se identificam porque foram quase obrigados pela sociedade a escolhê-lo, ou por escolher alguma coisa naquele momento porque assim tinha que ser, porque senão ia perder um ano da vida dele. Enfim, há aqui várias questões quase culturais muito interessantes que estão a ser levantadas. Zé, extrapolando um pouco a situação da economia e da educação, vamos passar aqui para um tema muito interessante que tem a ver com a cultura e com a forma como os chineses fazem a vida deles, neste caso ao nível comercial. Há uma questão que há dias, na semana passada, nós levantámos, muito conveniente, parece-me, que tem que ver com o mercado de animais vivos, nomeadamente em Yuan, naquela zona chinesa. Já todos provavelmente vimos vídeos onde há pessoas a mostrarem que eles lá consomem tudo o tipo de animal, desde que não sejam asas de avião, e o que me faz levantar questões que é, será que devemos proibir este tipo de coisas? Será que tem que haver um maior controlo sobre este tipo de carnes? Será que vale a pena continuarmos com este tipo de mercados de animais vivos?
na verdade nós estamos a olhar para esta situação através daquilo que é a nossa cultura e não através da forma como eles olham para a cultura. Há aqui uma luta de culturas enorme entre o Ocidente e o Oriente, e se calhar para eles isto é uma coisa perfeitamente normal e para nós é uma coisa perfeitamente anormal. Mas a verdade é que está provado tanto no SARS como no MERS que veio de animais, e o MERS veio do Médio Oriente, mas o SARS veio da China e também veio de um animal. Portanto, nós também estamos a acarretar com as consequências dos considerados maus hábitos deles, pelo menos pelo nosso ponto de vista. Achas que este tipo de medidas eram suficientes? Achas que alguém devia, pelo menos a comunidade internacional, devia levantar esta questão para a China e outros países que têm estes hábitos terem de os alterar necessariamente? João, antes de responder à tua pergunta, não me leves a mal, e eu já vou lá porque a tua resposta a tua pergunta é muito interessante e eu de facto também tenho aqui alguma coisa a dizer sobre isso. Acho que é importante fazer aqui um esclarecimento e um ponto de situação, porque o Fábio na intervenção dele falou sobre algumas questões interessantes relacionadas com o layoff e eu não posso deixar aqui um esclarecimento, que é o seguinte. De facto, o layoff não alberga uma série de situações porque é dirigido ao funcionamento e à situação dos trabalhadores das empresas. Mas, no entanto, para os empresários e para as pequenas e médias empresas, como o Fábio disse, foi criada uma linha de crédito de 3,4 mil milhões, dos quais 400 milhões já estão atribuídos. Para os senhorios, deve-se dizer que o Instituto de Habitação está a conceder empréstimos quer a inquilinos que foram apanhados por esta situação, quer a senhorios cujos inquilinos cancelaram os contratos de arrendamento e, portanto, o Instituto de Habitação está a apoiar esses senhorios. A linha dos 3, 4 mil milhões protege, em específico, setores como turismo, restauração, agências de viagem e indústrias. Mesmo os trabalhadores, ainda falando sobre outra situação que ele depois desenvolveu, os mesmos trabalhadores de recibos verdes têm um regime excepcional de apoio aos trabalhadores independentes e que nestas linhas, nenhuma delas, precisamente para não gerar o problema de falta de dinheiro ou salvaguardar de alguma forma também a segurança social, é que não há uma suspensão, mas sim um adiamento das receitas para a segurança social. Ou seja, de nenhuma forma nem as empresas nem as pessoas deixam de pagar, vão ser apoiadas no pagamento, mas nunca deixam de pagar as contribuições para a segurança social, precisamente para salvaguardar a segurança social. Agora, há uma outra questão que o Fábio levantou, que tinha a ver com a economia paralela. E é assim, eu devo dizer que a resposta que nós vamos dar agora vai ditar a nossa sociedade e a nossa economia do futuro. E que, portanto, de nenhuma forma o Estado pode ser conivente com situações de economia paralela e apoiar e incentivar situações de economia paralela, porque, senão, caso contrário, iríamos continuar a ter desse tipo de atividades no futuro, quando não é isso que se pretende. Aquilo que se pretende é que nós estamos todos no mesmo barco, sempre estivemos todos no mesmo barco, agora que queremos ser apoiados todos, mas quando é para pagar impostos também temos que estar cá todos, não é? Agora, focando na questão do mercado de animais vivos, eu devo dizer uma coisa, João, essa questão é muito pertinente por uma razão essencial. É que, não sei se vocês têm acompanhado, mas os mercados de animais vivos já reabriram em Wuhan e, curiosamente, a sociedade foi uma das primeiras medidas a serem tomadas num contexto de, digamos, reabertura da sociedade chinesa naquela província. Foi uma das primeiras medidas, foi a reabertura do mercado de animais vivos, mas curiosamente eles iam, ou seja, digamos, voltar a um estilo de vida normal para eles ao longo da próxima semana, mas de forma precisamente a salvaguardar esse estilo de vida, o governo dessa província já veio dizer durante este fim de semana que era importante que as pessoas voltassem a casa, voltassem portanto, tomassem uma série de medidas mais restritivas outra vez ao longo destes dias, de forma a permitir depois a reabertura ao longo da próxima semana. O que eu acho que é uma coisa curiosa. É assim, naturalmente, João, eu acho que a riqueza do nosso mundo e faz parte também da própria globalização,
a existência de cultura, da nossa própria cultura, é até uma imagem, digamos, bastante sedutora sob o ponto de vista cultural, com a qual naturalmente nós não podemos deixar de nos identificar. Agora, acho que dentro deste contexto é importante salvaguardar a higiene pública e a saúde pública e que, portanto, imagina, o que eu diria, e provavelmente nós temos uma Organização Mundial de Saúde, que a seu tempo eu acho que também deve tirar as devidas ilações do que é que andou aqui a fazer ao longo de muitos anos. A Organização Mundial de Saúde não pode existir só para dizer o que é uma pandemia ou o que é uma epidemia, para dizer o que é que nós devemos fazer. A Organização Mundial de Saúde tem uma tarefa importante de fiscalização e cumprimento das regras a nível mundial e, portanto, se os chineses portanto, querem ter um mercado de animais vivos, por mim tudo bem. Agora, não tem, mesmo dentro desses mercados de animais vivos, têm que existir regras de higiene e regras de saúde pública de forma a salvaguardar, num mundo de globalização, salvaguardar não só os chineses, mas também, como também o resto da população mundial. Acho que a melhor forma, para concluir, a melhor forma de salvaguardar a cultura em si é impor-lhe algumas regras básicas de higiene e saúde pública. E isso passa se calhar por mais rigidez ao nível das leis, mas nós não temos uma entidade supranacional que tenha o poder de alterar, a não ser sancionar por falta de um critério ou a falta de cumprimento em determinada situação económica, financeira, o que quiseres. Vai ser uma situação complicada, porque isto é um choque de culturas gigante, entre uma coisa que para nós não está correta e uma coisa que para eles é absolutamente habitual. Há realmente necessidade, porque já vimos que porque isto afeta o globo, todos os países a nível mundial, ao nível económico, ao nível da saúde sobretudo, e há realmente medidas a tomar, e pelo menos a China deve estar aberta a uma mudança. Não sei se com a proibição, não sei se eles estariam dispostos a isso, mas pelo menos a um maior controle da qualidade da carne, a um maior controle da higiene e segurança, como tu estavas a dizer, porque os vídeos que todos nós vemos, e isso é mainstream, são vídeos em que eles não têm condições de sanidade nenhuma, portanto é preciso ter alguma atenção a isso. João, eu gostava de te chamar a atenção em relação a isso, que é preciso nós olharmos para esta situação do coronavírus e de ter chegado ao ser humano através dos animais e tudo, sem o fazermos de uma forma etnocêntrica, porque vamos reparar em várias coisas. Primeiro, esta mutação do coronavírus, que é a Covid-19, sempre soube que poderia existir uma mutação do coronavírus ou do SARS, um novo tipo de SARS, que é disso que estamos a falar, e portanto esta situação era inevitável. Nós vamos a ver isso, 75% das doenças infecciosas que existem no mundo provêm dos animais. E nem sequer é preciso comê-los para isso acontecer. Pode ser uma mordida dos animais, as doenças transmitem-se entre os animais entre si. Não há hipótese, no fundo, porque nós olharmos e dizermos que isto acontece porque os chineses comem isto ou aquilo, eu penso que isso não faz sentido absolutamente nenhum. Especialmente é uma questão cultural, porque nós tivemos a gripe das aves, tivemos a gripe suína, tivemos a doença das vacas loucas. Isto pode acontecer em qualquer tipo de animal, tudo o resto é uma questão, são questões meramente culturais, até porque se tu disseres, se calhar, a um average americano que comes umas iscas, que comes umas moelas, que comes um arroz de cabidela, que comes um arroz de coelho, o gajo vai dizer que tu és um bárbaro. E nós estamos um bocadinho na mesma situação. É claro que se nós pudermos ter boas normas de higiene em todo o mundo relativamente a tudo quanto é o consumo alimentar, ótimo, mas é um bocadinho sádico nós agora estarmos a dizer que queremos impor restrições a países subdesenvolvidos, que são aqueles onde, por norma, haverá mais problemas de
de higiene, quando nós de facto também não nos preocupamos muito com as condições laborais em que as pessoas fazem a nossa roupa e tudo mais nesses países subdesenvolvidos. Portanto, estas situações poderão sempre acontecer. A principal solução é melhorar o nível de vida no geral nesses países para que as pessoas possam ter acesso a comida de melhor qualidade. Pagamos o preço, isso sim, de mantermos relações diplomáticas completamente normais com países ditatoriais e autoritários e desrespeitadores dos direitos humanos, como é a China. Agora, mais que isso, não consigo tirar assim grande ilação. Bom, eu não queria dizer que isto é um vírus que vem da China. Que o vírus vem de um animal, vem garantidamente. Se vem do pangolim ou do morcego, ainda não chegamos a essa conclusão, mas já vamos de chegar num futuro muito próximo. E é o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, ou o quinto vírus que vem da China. Pelo menos o segundo já falaste do SARS, exatamente, o SARS do Covid primeiro e agora é este, em 2019. Isto é uma questão, eu continuo a achar que isto é uma questão cultural na medida em que para nós não é uma coisa normal. Como é óbvio, e o Zé estava a dizer, das coisas mais bonitas que a globalização nos trouxe foi a multiculturalidade, foi a possibilidade de nós podermos conversar com pessoas que não têm as mesmas rotinas que nós, que não têm as mesmas crenças, que não têm os mesmos princípios, que funcionam de forma completamente diferente, que olham para a vida de uma forma completamente diferente. Agora, eu ao olhar para esta situação, eu diria que urge, pelo menos, e como é óbvio, eu não digo, o que eu estava a dizer há pouco era, não sei se chegaríamos a esse patamar de terminar com o mercado de animais vivos, provavelmente a malta vegetariana e os veganos assim o quereriam, mas digo pelo menos aumentar as condições de higiene e segurança naqueles sítios, porque nós já vimos os vídeos e não há condições rigorosamente nenhumas. E não há controlo, há carne, isto tem mais a ver com a forma como a coisa é feita do que propriamente com a coisa, percebes? Não tem a ver com a realidade do mercado de animais vivos, tem a ver com a forma como aquilo se processa, com a forma como aquilo é feito. Para nós, comer porco, vaca, peru, frango é uma coisa natural, para eles é habitual comerem pangolim, é habitual comerem morcego, é habitual comerem um gato, é habitual comerem cão, tudo bem, isso é uma coisa, para nós não é habitual, se calhar para eles também não é habitual comer aquilo que nós comemos. Enfim, o que quer que seja. Agora, a situação que está aqui em cima da mesa, para mim, passa um pouco para aquilo que o Zé disse, que é aumentar as condições. Se nós estamos a tentar ingerir na esfera nacional de um país, tudo bem. Que não há uma entidade supranacional que o possa fazer, tudo bem também. Agora, devemos juntar aqui sinergias para que isto não volte a acontecer, porque pessoas como tu e como eu estamos condicionadas e por acaso nem estamos assim tão condicionadas, porque temos uma casa, eu tenho trabalho, tu tens trabalho, temos comida na mesa, há pessoas que não o vão ter. Portanto, isto teve consequências sociais e económicas gravíssimas. Okay? Temos que pensar na gênese do problema. Mas pronto, ótimo, é ótima a discussão. Fábio, andando um bocadinho mais para a frente, vamos discutir aqui outro assunto interessante que tem que ver com o teletrabalho. Neste momento temos imensas empresas a recorrer ao teletrabalho, mas no fundo quem pode trabalhar em teletrabalho trabalha no fundo num departamento onde o possa fazer, que é à frente de um computador. Há muitas pessoas que estão a trabalhar na produção, no chão de fábrica e não têm possibilidade de o fazer. E das duas uma não estão a trabalhar ou estão a trabalhar por turnos. Se estão a trabalhar por turnos, têm necessariamente que estar em contacto com alguém, portanto facilita a propagação do vírus, quer queiramos, quer não. Por mais que haja medidas, esta situação acontece. Ok, que está diminuída a probabilidade de acontecer, mas estamos em contacto com pessoas e é isso que nós neste momento se calhar não podemos fazer. Tu achas como é que nós podemos lidar aqui com estes dois mundos, que é teletrabalho para quem pode, para quem não pode ou está em casa, no fundo sem receber, ou em layoff, ou então, e está a receber menos, ou então está a trabalhar por turnos e está, neste caso, sujeito à propagação do vírus, neste caso, a contrair o vírus. Como é que tu vês esta situação? Como é que achas que o governo poderia responder? Achas que o teletrabalho é insuficiente? Antes de responder à tua questão, deixa-me voltar ao assunto do Zé. Para começar com os recibos verdes, existe de facto uma boa salvação para quem teve uma paragem total na produção ou nos rendimentos. Para quem teve uma redução, essa boa salvação já não existe. Portanto, uma pessoa tem uma redução de cerca de 80% ou 90% das receitas, não pode recorrer a essa boa salvação.
Em relação aos inquilinos, existe lá está como eu disse, um empréstimo sem juros para os inquilinos que tenha uma quebra superior a 20% dos rendimentos do agregado familiar, dos senhorios, perdão, que tenha uma quebra superior a 20% do agregado familiar, mas essa quebra de rendimento não pode estar relacionada com as rendas que recebem. Portanto, se temos um senhorio que só recebe rendas, isto aqui não se aplica. A economia paralela, como eu falei há pouco, tudo bem que nós não podemos apoiar isso, mas estamos a falar de pessoas e sempre recorrendo um pouco ao humanismo, se calhar não podemos deixar essas pessoas que têm sérias dificuldades e se calhar têm as contas a bater no vermelho de parte. Bem, o teletrabalho e essas fábricas, como tu há pouco estavas a falar, que não podem trabalhar devido à situação que nos encontramos, eu acho que há comparações que não devem ser bem feitas em relação a uma indústria e em relação a tipo de serviço, como nós também não podemos comparar uma farmácia neste momento com um restaurante. A produção parou, a procura parou, a oferta parou, estamos a viver um momento económico que se calhar nunca antes vivemos. O pessoal que está a trabalhar em teletrabalho com serviços pode fazê-lo através de casa, como é evidente, mas não creio que seja bem uma comparação entre a indústria e o serviço. Mas tu achas que quem trabalha na produção está afetado porque não pode fazer teletrabalho? Nesse aspecto, claro, não pode produzir, não é? Sendo uma indústria, não poderá produzir, não pode ir para a fábrica produzir, não pode fazer certas coisas que só se pode fazer em teletrabalho, sendo um serviço, o setor terciário e a indústria, o setor secundário. Claro que há grandes diferenças e para a pessoa não poderá produzir. E existem os dois dentro da mesma organização. Tu tens pessoas de um determinado departamento financeiro que quiseres, gestão de recursos humanos, a trabalharem em casa, através de um computador, e a verdade é que o pessoal que está a produzir no chão de fábrica, das duas uma, ou está sem trabalhar, ou está a trabalhar por turnos onde trabalha só com 30 pessoas e na semana a seguir já não vai, e nós conhecemos alguns casos assim. Sim, com a situação. Tens casos até de call centers e serviços assim do género, onde não pode estar um grande aglomerado de pessoas, não é? Porque a lei assim o ditou. Justamente. Vamos terminar com uma última questão que eu vou colocar ao Jaime e gostava que vocês os dois também comentassem, que tem a ver com o crescimento do populismo e aproveitamento político numa situação delicada como esta. Temos discursos de absoluta relativização do problema, como é os discursos do Donald Trump e do Jair Bolsonaro, até o próprio André Ventura, mais especificamente no nosso país, também a determinada altura tinha um discurso muito semelhante. Temos um Jair Bolsonaro a dizer que com o histórico de atleta provavelmente não terá problemas com o Covid-19. Temos um Donald Trump a responder a um jornalista, neste caso até insultá-lo pessoalmente, porque ele, isto já há cerca de uma semana e meia, levantou-lhe questão já acerca do Covid-19. Estas pessoas parecem ter alguma dificuldade em acreditar na realidade, não querem acreditar nela porque acham que pode prejudicar a reputação deles ou até mesmo a economia do país, acham que isto é uma imagem política que eles acham que os beneficia de alguma forma. Jaime. Bom, isso são muitas questões simultâneas. Eu acho que, respondendo à tua última questão, dessa questão da realidade, a realidade nunca fez parte da retórica política destas figuras, né? O Trump chega à Casa Branca negando as alterações climáticas, o Bolsonaro a mesma coisa, por vezes até gozando com essa situação. A realidade aqui não faz parte disso. O fenómeno das fake news é exemplo disso. Estima-se que 90% da campanha de Bolsonaro foi feita através de informação falsa partilhada em grupos do WhatsApp, onde não existe qualquer filtro. O Trump também sabemos que investiu 2 bilhões em campanhas no Facebook, fora aquilo que sabemos que eram escritórios na Moldávia a produzir notícias falsas durante a campanha dele. A realidade aqui nem se coloca essa questão. Claro que estes são os líderes mais impreparados que
temos há muito tempo talvez desde sempre nestes países, no Brasil e nos Estados Unidos, e no entanto, eu não posso deixar de dizer que o problema aqui, o interessante aqui pensar, não é pensar nestas figuras como sintomas e não como causas do problema que elas próprias são. Ou seja, para mim é bastante claro que o fascismo é o instrumento ao qual a oligarquia capitalista recorre para destruir qualquer espécie de emancipação coletiva. Ou seja, hoje em dia vivemos num momento de grande erosão do espaço público, em que as pessoas cada vez mais estão insatisfeitas com o sistema da democracia liberal e, portanto, estas figuras só poderão ser derrotadas com um novo alinhamento do espaço político, económico e social. Não poderão ser derrotadas por aquilo que é o business as usual, por exemplo, de um Joe Biden, que será provavelmente, infelizmente, o candidato democrata nos Estados Unidos. Porque eu vou-te dizer uma coisa muito simples, que é, segundo as sondagens, o Trump está neste momento no seu índice máximo de popularidade. Apesar daquilo que é tipo algo que para nós nos parece uma atitude completamente horrível, e para mim ele também representa o horror, representa a degradação completa do discurso público, representa o fim da moralidade pública, mas nós temos que pensar que, e aí depois podemos entrar numa grande discussão, que se calhar fica para outra altura também, sobre o que é o sistema de ensino, o que é a publicidade e o que é a massificação da indústria cultural, mas temos que sempre pensar que nós, quando olhamos para estas figuras e olhamos para elas como ridículas, e o André Ventura é outro exemplo cá em Portugal, temos que pensar que nós temos o privilégio de ser pessoas que tiveram acesso a instrumentos culturais para agora sermos pessoas politizadas, e nem todas as pessoas, todos somos políticos, mas nem todos somos politizados, e estas figuras tiveram uma grande capacidade, foi de apelar aos instintos mais básicos das pessoas que estão despolitizadas e que estão revoltadas com o regime, com o sistema, e que não veem outras alternativas, ou aquelas que vêm são necessariamente mais complexas ideologicamente do que são estes líderes populistas. Zé, é resultado de uma regressão do demoliberalismo, o crescimento deste tipo de discursos de ódio, de relativização dos problemas, parece que pouca democratização do sistema em si. Achas que o populismo cresce acompanhado de uma regressão, de uma degradação do demoliberalismo? Bem, João, antes de mais, convém referir que os movimentos extremistas e o populismo já estavam a crescer na Europa e no mundo antes desta situação, não é? E estava muito relacionado, naturalmente, com aquilo que é a insatisfação das pessoas com os poderes políticos, com um sistema e com uma democracia pouco transparente, de influências e bastante desgastada por casos, quer a nível mundial, mas inclusive em Portugal, por casos de corrupção recorrentes, e para os quais o nosso sistema, quer de justiça, quer fiscal, não dá nenhum tipo de resposta, ou teima em não dar resposta. Naturalmente que as situações, a recessão económica e o desemprego que o Covid irá causar, vem agravar ainda mais esta situação e propiciar o crescimento deste tipo de movimentos. Agora, eu subscrevo na totalidade aquilo que o Jaime disse. Não me parece que este tipo de movimentos sejam a resposta para aquilo que nós precisamos e, portanto, se nós formos ver quer o Donald Trump, quer o Jair Bolsonaro, em termos de medidas concretas, fiscais e de combate à corrupção, o que é que foi feito? Muito pouco. Em Portugal parece-me que André Ventura também não é uma resposta para isso, porque André Ventura é um político, quer dizer, o André Ventura foi desde jovem sempre filiado num dos principais partidos políticos portugueses. André Ventura foi vereador numa Câmara Municipal por um dos principais partidos portugueses.
André Ventura é um político que critica o sistema, mas que sempre fez parte do sistema. André Ventura é suspeito de vários casos de corrupção. O Chega apareceu várias vezes entre os partidos, supostamente é dos poucos partidos que não divulga quem é que são os subscritores e quem é que financia o partido. Quer dizer, são muitas perguntas. Parece-me que não é claramente solução. O que é a solução quanto a mim, e é este o apelo que eu deixo a partir daqui, é a existência e a única forma de fazer com que estes partidos não cresçam e que estas ideologias não cresçam é precisamente adotar medidas de combate à corrupção concretas, medidas fiscais concretas. Ou seja, eu ainda há pouco tempo vi que nós aqui em Portugal deixámos de cobrar a partir do nosso fisco 24 mil milhões de euros. Quer dizer, é muito dinheiro, 24 mil milhões de euros que prescreveram. E segundo a reportagem que li, a autoridade tributária não agiu porque o Banco de Portugal entendeu que na lei não é obrigado a divulgar os dados das dívidas, de quem é que são os proprietários dessas dívidas. Não pode acontecer. 24 mil milhões dá para financiar muito dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde e para a educação pública. Agora, portanto, e é a partir daqui, com medidas de combate à corrupção, medidas de combate ao desemprego, medidas de aumento da transparência, medidas de aumento da participação pública e política dos jovens, que visem aumentar o interesse, aí sim está a resposta para a nossa democracia e para a vitalidade da nossa democracia. Não no extremismo, não no populismo, porque aí não vamos encontrar nada de bom, com certeza. Ok, Zé, obrigado. E tu, Fábio, a tua opinião acerca deste crescimento do extremismo, do populismo, da demagogia, do aproveitamento político, ainda por cima em dois países que estão, um deles está em franco crescimento, que é o Brasil, e no outro que é considerado um dos maiores países do mundo, enfim, o criador da cultura ocidental. Como é que tu vês isto tudo? Bem, eu concordo perfeitamente com aquilo que o Jami e que o José Pedro disseram há pouco. Para não estar a repetir o que eles disseram, basta acrescentar a informação que, olhando para a União Europeia, apenas 3 países não têm um partido de extrema-direita representado na Assembleia: Luxemburgo, Malta e República da Irlanda. Portanto, isto é esta vaga de crescimento já acontece há muito tempo. Em Portugal tivemos no ano passado, nas eleições do ano passado, um partido. Vimos o Vox em Espanha, que também não tinha um partido de extrema-direita, que é o partido que está a crescer muito. E é estranho porque são dois países que em termos históricos, ontem viveram sob uma ditadura de Salazar e de Franco, e hoje estão a voltar a dar confiança a esse tipo de movimentos. Não deixo sobre a Xana Bonds, a dizer que não ia aceder a isso, para percebermos que há algum medo também que desses países ficarem controlados por partidos da extrema-direita. Ele recusou isso porque, ao que parece, a Holanda está com uma dívida pública de 40%, coisa que não acontecia já há muito tempo, desde 2008 nunca aconteceu, e estar a ceder a isso é estar a dar aso aos partidos de extrema-direita, com esse discurso de populismo, que não acrescenta riqueza nenhuma. Em relação à corrupção que se falou, os próprios partidos são contra a corrupção, mas só olhamos para as ditaduras eram mais corruptas do que as democracias, só que lá está, havia censura e não se sabia o que é que se passava. Portanto, acho que o futuro é um pouco assustador no que toca a esse aspecto. E pronto, e vamos terminar com o Fábio a dizer que o futuro é assustador. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Terminamos mais um episódio, mais conteúdo, mais substância. No fundo, começamos com um tema e acabamos com outro. Discutimos aqui várias questões importantes, quase elas todas correlacionadas umas com as outras. Para o próximo episódio, para a semana não haverá, uma vez que é a Páscoa, provavelmente para a outra estaremos aqui novamente para discutir talvez este assunto, vamos ver o que virá aí à baila e cuidem-se.